Cheias de Ideias é o videocast para quem acredita que educação é responsabilidade de todos, mas assunto para especialista. Eu sou Daniela Kassab, bióloga, especialista em gestão ambiental, uma apaixonada por plantas, uma entusiasta da educação parental e uma estudiosa da educação baseada em evidências. Atualmente, sou pós-graduanda em ciência da aprendizagem. Eu sou Juliana Facanali, mestre em Educação Matemática e atualmente estou me especializando em Educação Midiática. Nas agendadas horas vagas, eu sou uma corredora de rua persistente mais lenta e uma velocista quando o assunto é leitura. Eu sou Elka Canecchio, matemática e estou sempre em movimento. Sou triatleta e maratonista. Também tenho MBA em Gestão Financeira e atualmente estou cursando 2 pós-graduações. Uma em altas habilidades e superdotação e outra em neurociência. Somos professoras experientes de conceituadas escolas da rede privada de um grande centro urbano. Somos amigas, mães com filhos em diferentes etapas da vida, mulheres de diferentes faixas etárias. Representamos um microcosmo da realidade brasileira e juntas somos a Miríade Educacional, uma assessoria que tem como objetivo apoiar estudantes, pais, docentes e gestores escolares a enfrentar os desafios contemporâneos da educação, do ensino e da aprendizagem. E nessa primeira temporada, né, meninas, nós vamos estar com vocês em 4 episódios para contar histórias que poderiam ter acontecido em qualquer escola, com qualquer professor, com qualquer professora. Essas histórias vão disparar conversas com espaço para discordar, argumentar e tentar responder a questões polêmicas. Vamos articular saberes da experiência, conhecimentos docentes e evidências científicas em debates de temas urgentes que já tomaram conta da sala do café dos professores. Nessas discussões, o que menos importa é ter razão. O que vale é o exercício do diálogo em busca de soluções coletivamente construídas sobre os desafios do ensino e da aprendizagem. No primeiro episódio desta temporada, discutimos se sala de aula é lugar de celular. Acertamos em cheio no assunto, pois nos últimos tempos o tema vem sido amplamente discutido e já até virou lei estadual. No segundo episódio, conversamos sobre como a pseudociência e os neuromitos trazem ruídos para a educação e como práticas pedagógicas baseadas em evidências científicas podem auxiliar a aprendizagem, além de chamar a atenção para a importância da tríade escola, estudante e família. No próximo episódio, vamos abordar os desafios e os movimentos da construção da educação, de escolas e sociedades inclusivas. O pano de fundo é a neurodiversidade e a neurodivergência em sala de aula. E o olhar é de professoras que estudam, experienciam, refletem e atuam frente a essa realidade. Mas hoje, o tema do episódio é: docência é dom, missão ou profissão? A ideia era gravar em setembro, para colocar no ar em outubro. Mas o que vai acontecer é que a gente está gravando no final de novembro e vai chegar aí para você só em dezembro. Mas tudo bem, ainda é o ano letivo 2024, né, Ju? Junto com o Papai Noel. E é isso, deu certo, tá tudo bem. Mas vai valer a pena ter esperado, né, meninas? Vem muito. Com a gente? Vem! Mas nesse episódio, gente, não pode faltar aquela historinha inicial, né? Ainda mais quando o assunto é esse, que a gente tem vários causos para contar. Não pode mesmo, né, gente? De jeito nenhum, né? E eu acho que a gente podia entrar naquela vibe das redes sociais e imitar aquela trend. Eu sou professora e é claro que... Eu topo. Posso começar? Vai lá. Bora lá, Dani. Deixa eu pensar. Já sei. Eu sou professora e é claro que já me disseram: nossa, que maravilhoso, você tem 2 férias por ano, não é mesmo? Eu falo para ela, né, não sabe de nada, inocente. Porque pensa, né, como é maravilhoso realmente só poder viajar em julho e dezembro. Porque assim, os preços são excelentes, não tem nunca ninguém fila, imagina. Pode deixar para escolher o seu destino assim, em cima da hora, sempre tem vaga. 2 férias por ano? Ninguém tá vendo todo final de semana que a gente passa trabalhando? Eu acho 2 férias por ano pouco.
E sem falar, né, que a gente usa as férias para trabalhar, para conseguir trabalhar durante o ano, porque senão a gente não consegue trabalhar, porque o trabalho não fica pronto. Quando que a gente planeja, quando que a gente se atualiza? Leitura, estudo, atualização, a gente só consegue fazer mesmo nas férias. Só. Exatamente. Posso começar também? Vai lá. Bom, vamos lá. Eu sou professora e é claro que já me perguntaram: você trabalha ou só dá aula? Essa é clássica, né? Juro que quando alguém fala isso, eu penso em pegar essa pessoa e trancar numa sala de sexto ano. Não precisa nem ser por uma aula inteira, não. Pode ser por 10 minutinos, pra ver o Mas que eu acontece. posso escolher o sexto ano? Mas pode ser qualquer sexto ano. Qualquer Bem, sexto qualquer ano. Como diria Leandro Carnal, quem dá aula pro sexto ano pode fazer qualquer coisa nessa vida, não é mesmo? Tenho certeza. Eu sou professora e é claro que eu tô sempre devendo alguma coisa para a secretaria. E eu tô sempre esquecendo da secretaria. Gente, mas não tem como. Com 25 pendências urgentes por dia, alguma vai ter que ficar de fora, né? É isso. É tanto documento, é tanto campo para preencher que é natural falhar, né, gente? E acho que a gente tem que se dar o direito, né, dessas pequenas falhas. Exato. A gente corre atrás. Somos humanas. Bom, então tá bom, minha vez. Eu sou professora e é claro que já me disseram: nossa, que corajosa! É praticamente uma heroína sem capa. Aff, parece até um elogio, né? Mas para ser professora, não é possível ser heroína e não basta ter coragem. O que é necessário para ser professor e professora? Envolve uma escolha profissional, competência, experiência, formação e, é claro, muito trabalho. E essa fala, né, de coragem, de heroísmo, romantiza muito a nossa atividade e minimiza o caráter profissional do nosso trabalho. Exatamente. Eu tô gostando dessa trend, menina. Mas é legal, tá Quem é legal. a próxima? Quem é a próxima? Eu posso ir? Pode Bora. ir, vai lá. Bom, eu sou professora e é claro que eu estou sempre dando uma palestrinha. E isso incomoda demais quem convive comigo e não é meu aluno. E falando alto na mesa, no almoço de domingo, como se estivesse na sala de aula explicando uma atividade. Até a minha mãe fala: filha, por favor, você não tá na sala de aula, né? E os meus filhos, eles falam que eu repito 2 ou 3 vezes a mesma coisa de maneiras diferentes para garantir que todo mundo entendeu. E faz uma perguntinha depois para ver se tá certo. É um Avalia. teste, né? Um teste rápido. Eu sou professora e é claro que o meu maior sonho é me aposentar. Aí, Mas é se aposentar e só reduzir a carga, né? Porque só o salário, ó... É o único jeito. Aposentadoria, não tô nem pensando nisso nesse momento, viu? Porque tem chão ainda, né, gente? E a gente podia ficar o dia todo aqui nessa brincadeira, mas a gente prometeu para nós mesmas que dessa vez a gente ia ser breve. Então você, professor, professora, entra com a gente nessa brincadeira. A gente tá doida para saber como é que você completaria essa frase. Eu sou professora e é claro que... E agora, tendo como fundo essa brincadeira, com fundo, lado, frente de verdade, vamos para a polêmica. Docência é dom, missão ou profissão? E para começar esse debate, no primeiro bloco, vamos problematizar a visão da docência como dom, algo inato, instintivo. Explorar as possíveis origens e os desdobramentos dessa forma de entender a docência. Será mesmo que é verdade que mulher leva mais jeito para a docência? No segundo bloco, vamos discutir e questionar a ideia da docência como missão, a qual os professores devem se entregar de corpo e alma a fim de realizá-la, de concluí-la. A ideia é reforçar aspectos coletivos da instituição educacional e enfatizar os limites da ação docente individual. Talvez isso nos ajude a entender um pouco essa crescente onda de problemas envolvendo a saúde mental dos professores e esse apagão que está ocorrendo na nossa área. Eu concordo, eu acho isso mesmo. E no terceiro bloco, a gente vai tratar da docência como ofício complexo do professor, como profissão que não se restringe a executar diretrizes definidas por autoridades que pode ser substituída por uma inteligência artificial. Não.
Ser professor é uma profissão que prescinde de habilidade de gerenciar o desvio entre o trabalho prescrito e o real, que articula a racionalidade científica, uma prática reflexiva, a empatia, o acolhimento, a afetividade. Fica aqui com a gente, vai valer a pena. Vai valer. Vem com a gente! Vem! De acordo com o imaginário popular, com o senso comum, para ser professor é preciso ter dom, é preciso ter vocação. Ainda de acordo com esse imaginário, com a nossa cultura, a prática docente é quase uma habilidade inata feminina. Quanto mais jovens os estudantes, mais feminino é o professorado. É como se o fazer docente aproximasse muito da maternagem. E assim como o cuidado com os filhos, também seria algo exclusivamente feminino. É muito mais comum, a gente observa, né, ver professores homens do ensino médio, nas universidades, nos cargos de gestão. Isso significa que quando colocamos a docência na caixinha do dom, da vocação, corremos o risco de acreditar que as qualidades necessárias ao ofício da docência são inatas e que alguns já nascem prontos para isso. Ao afirmar que ensinar é um ato instintivo, subestimamos o papel, a importância da qualificação profissional para essa docência. Ensinar é uma profissão, deve ser uma escolha e deve ser encarada com a seriedade de uma carreira que precisa de muito empenho, muito estudo, muita dedicação, constante reflexão e reavaliação da própria prática. É isso mesmo. Encarar a docência como um dom é subvalorizar o professor como profissional que ele é. É deixar nas mãos do imaginário popular, do culturalmente construído, uma decisão que deveria ser individual, intencional, refletida, recheada de formação, de informação, de reflexão. E pensando nessas questões que dominam o imaginário popular, o senso comum, pesquisadores afiliados do interacionismo sociodiscursivo, mais conhecido como ISD, se dedicam a estudar como se organiza o trabalho do professor, suas aplicações, o agir docente. Para os estudiosos dessa área, a docência é um verdadeiro trabalho. E do mesmo modo que todos os outros profissionais, quem escolhe essa carreira precisa aprender o métier, ou seja, todas as especificidades dessa profissão. E olhar para a docência sob a perspectiva do dom, da vocação, abre espaço para que qualquer pessoa sinta-se à vontade para trazer sugestões. Quem é que me mandou aquele meme hoje da mãezinha que bate na porta? A mãe da Valentina. A mãe da Valentina é muito legal aquilo, né? E para que qualquer pessoa sinta-se à vontade para trazer sugestões. Eu estou sendo bem delicada aqui quando eu digo sugestões, né? Para o funcionamento da sala de aula, para os processos de ensino, de aprendizagem, de avaliação. Exatamente, né? Eu acho que um dos efeitos colaterais da internet, principalmente das redes sociais, é que todos se sentem obrigados a dar opinião e confortáveis para opinar sobre qualquer assunto. Sentem-se especialistas pelo simples fato de terem lido um post no Instagram ou assistido a um vídeo que não se sabe qual é a referência e ao mesmo tempo que está fazendo outra coisa enquanto assiste o vídeo, ou simplesmente por terem passado pela escola em outros tempos como estudantes. Exato. Encarar a docência como dom, vocação, que depende mais de características inatas do que de habilidades e competências, construídas pelo estudo, pela reflexão, pela experiência, autoriza as pessoas que não são da área, com base apenas em suas experiências como estudantes e em informações superficiais, de fontes duvidosas, muitas vezes, acreditarem que estão capacitadas para interferirem na prática docente. E é claro, né, que a gente sabe que a docência, ela se constrói no diálogo, na interação com todos os atores envolvidos, professores, alunos, responsáveis, gestão escolar, instâncias superiores. Mas o especialista é o professor.
A pessoa que estudou, que se preparou, né, que tem uma intenção nesse processo da docência, né, nessa profissão de docência, é o professor. E que conhece a disciplina nas suas especificidades e que conhece os estudantes também nas suas E especificidades. que tem a experiência e o repertório da sala de aula, que são incontestáveis, né? Exatamente. As palavras que usamos para nos referirmos à educação, à docência, são reveladoras. Revelam suas origens e os significados atribuídos a elas, originalmente ao longo do tempo. Por exemplo, quando falamos sobre missão, a nossa missão como educadores, estamos nos remetendo aos missionários, aqueles que têm uma vocação e a realizam através da catequização para levar à salvação. Olha lá como as palavras são reveladoras, né? Exatamente. E muitas das características dos missionários de antigamente são ainda hoje valorizadas no papel da professor, da professora. Assumimos uma missão na tentativa de dar valor ao que fazemos. Ser visto como um mártir que entrega sua vida para que o outro cresça em graça, em sabedoria, é melhor que trabalhar por nada. Reconhecer-se pequeno, engrenagem de um mecanismo complexo sobre o qual pouco ou nenhum controle temos. Como é difícil, né, se sentir pequeno, parte de uma Demais. engrenagem. A gente quer valorizar aquilo que a gente faz, né? Exatamente. Transformar numa missão. E talvez seja até um meio de superar as dificuldades da profissão, né? Desde o acordar muito cedo, né? Até eu dormir muito tarde. Olhar para aquilo como algo Maior. grandiosíssimo, né? Exatamente. Bom, se a gente pensar um pouco na Revolução Industrial, né? Nessa inauguração da educação pública para formar mão de obra para a indústria, nós temos uma educação para meninos, né? Inicialmente para meninos, e quem era o docente? Era um homem chamado de mestre. Olha lá de novo as palavras, né? O mestre. Quando se inicia a educação para as meninas, né, de forma pública, ela é para poucas. E ela é ofertada por religiosas, especialmente formadas para isso, mas que continuam professando a fé. Por isso, professoras. Né? Então, elas não deixam de servir aos doentes, aos pobres. Elas precisam ter qualidades como vigilância, firmeza e virtudes. Eu vou até ler, gente. Como devoção, humildade, doçura, constância, paciência, gravidade, silêncio, prudência, discrição, zelo, generosidade e bom exemplo. Praticamente uma santa, não é? Que peso ser tudo isso, Não né? é? Meu Deus, pesado. E olha só, quando essa docência ela se abre nos séculos 19 e 20, nos centros urbanos, quem assume esse papel são predominantemente mulheres brancas de classe média. Mesmo sem serem provenientes, né, do interior de instituições religiosas, ainda seguem submetidas a essas mesmas exigências, né? Porque elas ficam no imaginário, né? Exato. E ainda elas poderiam trabalhar meio período, por quê? Porque elas teriam que dar conta da sua outra função, que era o papel de cuidar dos filhos, da casa, dos idosos, enfim. Já parou para pensar o quanto de resquício disso resiste até hoje, quando a gente Muito. pensa na professora? Muito. Não parece que você está falando de séculos passados, Não. né? Tá muito É uma coisa ligado muito com a realidade, presente, né? Ainda se espera da gente paciência, persistência, capacidade de trabalho, tato, senso social e um preparo excepcional. Veja que mesmo quando os discursos eles deixam de ser estritamente religiosos, eles ainda permanecem com resquícios religiosos. Porque por que será que educação não se ligou ao campo da ciência originalmente?
Por que Não será, é? né? Por que será? Por que resistimos tanto ao racional e nos apoiamos no pensamento mágico para direcionar nossos comportamentos, nossas condutas como docentes? Que vantagens psíquicas essas escolhas nos trouxeram e nos trazem? Professores e professoras, eles não são seres abstratos, entes metafísicos. Nós somos sujeitos psíquicos, sociais, políticos, econômicos. Estamos saturados de tantas prescrições, de maneiras de ser tão idealizadas, que não se ancoram na ciência, que estão sem uma base sólida de conhecimento, que não são frutos de reflexão e que mimetizam modos de ser professor, de ser professora, historicamente produzidos e que alimentam uma extremamente perigosa busca por uma perfeição, que permitiria a esses professores completar essa missão. É difícil até para os alunos, né? Quando os alunos encontram um professor num lugar que não seja dentro da escola, num shopping center, por exemplo, eles olham com uma cara de espanto, né? Exatamente. Porque aquele ser, ele é um ser mágico, ele não tem uma vida fora da escola. É como se a gente se dedicasse exclusivamente a isso. Exato. Tanto é que as crianças pequenas acreditam que os professores moram na escola, né? Existe até um estudo do meio em algumas escolas que levam as crianças para casa da professora para mostrar que ela também tem a casa dela, que ela não mora na escola, que ela tem uma vida além da educação, além do ensino. Parece piada, né? Parece, mas não é. E a gente precisa olhar para isso de uma forma crítica, né? Porque não só o que trouxe de vantagens para a profissão, para as pessoas que são professores, continuar trazendo essa ideia, né? Mantendo essa ideia, mas não só o próprio professor. Coletivamente, socialmente, por que a gente mantém essa ideia que veio historicamente construída? A gente está preso, né, num mecanismo de dominação e de culpa travestido de missão. Exato. E movido por frases como, então quer dizer, olha a mídia aí, olha a propaganda aí. Só a educação poderá restabelecer sei lá o quê. Sem educação não há salvação. Nós somos o futuro da nação. Não é que não tenha não é que a gente não veja a importância da profissão, mas frases como elas são extremamente perigosas, porque elas carregam muitos valores, elas carregam ideias ligadas que estão por trás disso. Que muitas vezes não são os valores dos professores, inclusive, né? Vamos dar um passo atrás. Por que não olhar para a docência de um modo mais pragmático, como profissão? Então vamos conversar sobre isso? Acho que é legal colocar na tela nesse momento o livro que embasou grande parte das informações desse episódio. É um livro que tem uma introdução e uma conclusão muito interessantes e que o miolo ele é composto por documentos históricos que nos apresentam as exigências e as características do ser professor e professora ao longo do tempo. E que embasou o nosso roteiro para esse podcast. Prometemos e estamos aqui para cumprir. Vamos tratar a docência como ofício complexo do professor, como profissão que não se restringe a executar diretrizes definidas por autoridades. Uhul, é isso! Não acreditamos que o fazer docente possa ser substituído por uma inteligência artificial, por uma IA. Assim como não foi substituída por buscadores, né? Por telecursos. Até porque nós não somos meros transmissores de informação. Nossa profissão prescinde de habilidades de gerenciar o desvio entre o trabalho prescrito e o real, e articula a racionalidade científica e a reflexiva. Na sociedade contemporânea, o marcador social professor é visto como semiprofissão. Nós e muitos outros docentes e pesquisadores da educação, cientes do engano que isso representa, buscamos delimitar a profissionalidade do professor, o reconhecimento do professor e da professora como profissionais da docência, que necessitam de competências e habilidades específicas, domínio do arcabouço técnico e metodológico,
formação inicial e continuada, certificação para reconhecer sua competência e regulamentação para o exercício da profissão. Quando falamos em profissão, precisamos destacar a complexidade de ser professor. Não se limita ao preparo das aulas, elaboração das provas e atividades avaliativas nos mais diversos formatos e modos, aos cursos de capacitação e formação continuada. Não se limita à nossa formação, vai muito além disso. Muito além disso. E vale a pena a gente trazer aqui, relembrar a informação de que desde 2022, o número de professores eventuais no Brasil tem superado o número de professores concursados. Na rede pública, né? Na rede pública, exato. E isso talvez revele que eles não têm a formação adequada, que eles não são licenciados na disciplina que eles ministram. Exatamente. É uma falta aí, né? Um número que não bate, não fecha a conta. Atender às inúmeras demandas de uma sala de aula não é para qualquer um. Isso revela um pouco do que a gente está conversando. Tem uma frase que eu gosto muito, que é da Tina Bugrin, que ela é uma ex-professora estadunidense e hoje ela trabalha na formação de professores. E ela compara o trabalho do professor ao de um neurocirurgião. E a frase dela é o seguinte, né? Abre aspas. Professores tomam mais decisões por minuto do que um neurocirurgião. E isso é assustador. Quando eu escuto essa frase e eu me pego refletindo sobre, eu paro para pensar que quando eu entro na sala de aula, eu preciso logar o computador para acessar o material digital, enquanto eu peço para que todos se sentem, para que guardem os celulares. Um já levantou que precisa ir ao banheiro, o outro tá com 3 garrafinhas de água, tá muito calor, precisa tomar água. O outro já vem com uma dúvida do exercício da aula passada. Aí um já vem me dizendo que não vai poder fazer a minha prova na semana que vem, que vai participar de um campeonato. E eu respondo a tudo isso e respiro. E passaram-se 2 minutos da minha aula. Em 2 minutos eu atendi a várias demandas que eu não sei como o meu cérebro deu conta. E eu ainda vou tocar mais 43 minutos de aula com outras demandas parecidas com essa, além de simplesmente trabalhar o conteúdo daquele momento. E são demandas que parecem bastante simples, né, nas perguntas, mas elas têm desdobramentos que a gente precisa ali em milionésimos de segundo pensar em todos esses desdobramentos, né? Porque eu tenho um aluno que está fora da sala, que aluno é esse? Qual é a aula? Foi antes do intervalo? Não foi antes do intervalo? Será que ele vai mesmo no banheiro? Né? Uma série de desdobramentos que a gente precisa gerenciar com 30 alunos dentro da sala de aula. Quando um aluno fala, desculpa, Ju. Não, é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Quando um aluno fala, ai, não tô me sentindo mal, preciso ir ao banheiro, eu falo, não, então você vai na enfermaria, né? Porque ele não tá se sentindo bem. Tudo bem. Quando o aluno fala que tá se sentindo mal, que precisa ir ao banheiro, eu falo, não, vai pra enfermaria, né? Porque eu tenho que pensar nisso. Se ele passa mal no banheiro, não tem ninguém no banheiro. Então, são coisas que rapidamente a gente decide e que são muito importantes. E aí a gente tem 50 minutos de aula, pensando isso em uma aula, né? Em 50 minutos, o quanto isso exaure, né? O quanto que uma manhã de aula para aqueles que vão dar aula só de manhã. Exatamente. Que não dobram o período e às vezes triplicam o período, manhã, tarde e noite. Exatamente. E é importante a gente conversar sobre isso, sobre essa exaustão mental que se dá pelas exageradas demandas do nosso cotidiano. Atualmente, a gente tem lido muito, escutado muito, se fala muito sobre jornada menos extensa e mais produtiva. Mas e a nossa jornada, a jornada do professor? Com o avanço das tecnologias, Hangouts, chats, e-mail, Google Drive, Google Agenda, Google Class, tudo isso, se eu não desativar aqui do meu celular, a minha jornada ela é 24 horas por dia, 7 dias na semana. E elas eram promessas de tornar nosso trabalho menos pesado, Sim. de facilitar nosso trabalho. Nós caímos nessa piada, né? É. Nós caímos no conto da tecnologia. Quem vai cuidar da nossa jornada? A gente precisa gerenciar isso para não adoecer, não é? E os professores são muito mais do que transmissores de conhecimento. A nossa capacidade de entender as emoções, as dificuldades e os sonhos de cada estudante é algo que nenhuma IA pode replicar. É uma prática reflexiva constante, é uma prática humana. Além disso, o aprendizado vai muito além do conteúdo da sala de aula. Envolve conexão humana, empatia, habilidade de incentivar o aluno, habilidade de incentivar a criatividade. Um professor, ele sabe quando é hora de incentivar aquele aluno a ir além, quando é hora de falar, dá um passinho para trás, vem cá, vamos resgatar esse conteúdo.
essas habilidades, elas são humanas, né? Nenhuma IA consegue E é esse papel. E é até perigoso quando tenta, né? Quando a gente vê aplicativos de inteligência artificial fazendo papel de terapeutas e adolescentes utilizando, se sentindo ouvidos por uma inteligência artificial. E a gente vê os desdobramentos que muitas vezes isso tem, né, Os gente? perigos Os que isso perigos. traz, né? E a gente não pode deixar de falar sobre as novas exigências que se colocam aos professores na contemporaneidade. Nenhum curso de licenciatura jamais preparou para a realidade da sala de aula, em tempo nenhum. Mas agora o negócio tá louco, né? Tá ou não tá? Tá muito. A velocidade com que as novas demandas elas surgem, e não é só que elas surgem e elas são instantaneamente absorvidas pelos professores, cresce exponencialmente. Professores têm precisado lidar cada vez mais constantemente com situações que envolvem a saúde mental dos estudantes, dificuldades deles estabelecerem relações saudáveis com o mundo virtual, Sim. de utilizarem de forma eficiente e responsável programas, aplicativos e a inteligência artificial. Porque a gente também caiu nessa lorota, né, de que eles eram nativos digitais e que eles sabiam navegar nesse mundo muito melhor que a gente. Lorota, mentira. Total. Mentira. A complexidade de uma sala de aula que precisa ser, ao mesmo tempo, espaço coletivo de convivência e aprendizagem, com dinâmicas e regras próprias, que consideram o grupo para além das características e necessidades individuais dos indivíduos. E, ao mesmo tempo, esse espaço coletivo, ele precisa ser permeável, ele precisa ser acolhedor, com relação a essas mesmas características e necessidades individuais. É uma situação que às vezes não parece encaixar. E que a gente realmente não está preparado nem como sociedade, né? Sim. Porque a escola, ela é uma miniatura, ela deve Uma ser maquete, uma maquete né? da sociedade, onde esse indivíduo ele vai se preparar para essa vida social, coletiva, mais ampla, adulta. E a gente vê como a sociedade tem lidado com todos esses problemas e, ao mesmo tempo, ali naquele microcosmos da escola, nós, professores, aprendendo a lidar com essas dificuldades em indivíduos que estão em desenvolvimento. Em construção, exatamente. E a gente não pode se furtar a essas responsabilidades, a esses desafios. E a gente não pode, mas por outro lado, a gente também não pode acreditar que sozinho a gente vai dar conta delas. Nós precisamos entender essas demandas como parte da realidade e que essas demandas e que esses desafios eles impactam igualmente os pais, os professores, os estudantes, a sociedade em geral. Sim. A gente acredita que a escola, aqui representada pela sala de aula, pelos professores, pelas professoras, precisa lidar com as questões da realidade. Não pode ser impermeável a essas questões, sob o risco de sucumbir como instituição. Porque se a gente não lidar com a realidade, qual que é a função da escola? A gente não pode ficar reproduzindo a função da escola historicamente produzida, porque o mundo não é o mundo de antes. Então, a gente precisa se adequar a essa nova realidade. No entanto, a gente não pode se render ao imediatismo que está posto aí, ao clientelismo. A gente não pode virar tiktokers e reduzir nossas aulas a vídeos de 30 segundos só porque a concentração dos nossos alunos está habituada a isso. A escola não deve se render à realidade que nos cerca. A gente deve ser espaço para refletir sobre essa realidade e para transformar ela, se for o caso. Exatamente. E a gente começou, né, o episódio de hoje com uma trend de rede social. E a gente podia terminar comentando aquele vídeo que rodou entre nós aqui e que viralizou nas redes, que era uma pessoa que perguntava para um estudante que estava finalizando, para uma série de estudantes, né, que estavam finalizando o ensino médio, para que carreira eles iam prestar o vestibular. E eles respondiam. Desde que não importasse. E em seguida, né? Eles faziam a pergunta: e se o salário não importasse? Qual seria a sua escolha? E as respostas são emocionantes. As respostas são emocionantes. Então, pensar a docência como profissão,
né? Até em vista desse apagão de profissionais, da necessidade de formação e preparação desses profissionais para essa sociedade que tem se construído atualmente, faz-se mais urgente ainda, né? Porque nos ajuda a pensar esse videozinho que está aí correndo nas redes, né? Por que será que a nossa profissão, ela não é a escolhida? Será que se o salário não importasse, ou será que se tivesse mais visibilidade, se Mais tivesse mais prestígio prestígio social. social, ela não seria escolhida? É tão gostoso quando a gente encontra, né, pessoal? Vou revelar a idade aqui, né? Quando a gente encontra na sala dos professores ex-alunos que agora escolheram a carreira docente, dá um quentinho no coração, não dá? Quantos ex-alunos a gente encontra? Porque a gente enxerga a importância da profissão, né? O papel formador, tudo mais. Agora, quais são os desafios da profissão que têm levado esses jovens a não escolherem a profissão docente? Eu acho que implica um pouco, né, também da sociedade não reconhecer, porque tudo que a gente discutiu aqui, esse abismo que tem entre ver como professor, deixando o dom, a vocação, a missão, entender que o professor é um profissional qualificado que está ali, deixa a gente invisível quando a sociedade não reconhece isso, E né? a valorização tem que fugir dessa ideia de dom ou de missão. Ou né? de vocação. Ou de vocação. Tem que ser ligada à profissão. Exatamente. A valorização da profissão do professor. Será que a sociedade conhece a profissão? E apesar dessa invisibilidade da nossa profissão, eu vejo tanta importância no nosso trabalho, que é como a Ju falou, quando eu encontro um aluno, não precisa ser na sala dos professores como profissional da mesma área que a gente escolheu, mas quando a gente encontra fora e fala, nossa, aquela sua prova difícil, nossa, eu não me preparei bem, mas ela me ensinou tantas outras coisas, e mostram os caminhos que eles tomaram e o que eles aprenderam com a gente, que a gente acha que não, mas alguma coisa eles aprenderam. Quem tá aqui hoje, cuidando do som e do nosso podcast, é um ex-aluno meu. Eu tenho orgulho de estar aqui hoje e vendo que ele seguiu uma carreira numa universidade pública super conceituada. Eu tenho orgulho de quem ele se tornou. Então, eu acredito, sim, na nossa profissão. Ainda bem que continua tendo gente que consegue olhar para a profissão e entender a importância que ela tem, né? E saber que nós estamos aqui por escolha. Nós nos tornamos professoras por escolha. E nós continuamos professoras por escolha. Nós escolhemos essa profissão. E nos dedicamos a ela. Exatamente. Gente, parabéns para vocês, meninas. Parabéns para nós. O Miríade de Ideias, o videocast, foi idealizado por nós, da Miríade Educacional. Os episódios estarão disponíveis no Spotify e em nosso canal do YouTube. Lá no site você encontra detalhes sobre os episódios e referências para saber mais. A gente está no Instagram, no Facebook e no TikTok. Segue a gente lá. Se quiser falar com a gente, é só mandar um e-mail para contato@miriadeeducacional.com.br. A gente vai adorar responder. A apresentação e o roteiro são nossos, Juliana Facanali, Elka Canecchio e Daniela Kassab. A música é de Luciane Vale, com edição de som, mixagem e masterização de Daniel Conte. A gravação, edição de som e de imagem é da Dark Sierra. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. E a gente volta. Até Tem a o próxima. último episódio dessa temporada. Não logo, percam! logo.